um podcast Companhia das Letras. Oi, eu sou Bruno Ribeiro, autor de O Dono e o Mal. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Eu sou Stephanie Roque e nesse episódio mais curto do podcast eu tô sempre na companhia de um autor ou de uma autora que está lançando um livro pela editora. Aqui a gente conhece essa pessoa melhor com uma conversa sobre o processo de escrita dela e com um jogo rapidinho de pergunta e resposta com muitas recomendações de leitura. Bom, hoje eu tô na companhia do escritor, tradutor e roteirista Bruno Ribeiro. O Dono e o Mal, lançado em maio pela Alfaguara, é o primeiro livro dele publicado pelo grupo Companhia das Letras e é um romance multifacetado que transita entre realidade e caos. Bruno, seja muito bem-vindo à Rádio Companhia e eu queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre o que é O Dono e o Mal. Muito obrigado, Stephanie. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar publicando na Companhia das Letras, a Alfaguara, né? Uma grande honra mesmo de estar por aqui. E O Dono e o Mal é um romance que nasceu da minha ideia de escrever uma saga familiar brasileira num livro grande, né? Foi um livro que realmente levou muito tempo para ser escrito, uns 5 anos e meio aí. E O Dono e o Mal fala dessa família, que são os Farias de Assunção, que é Batista, Soledade, Graciliano, Valéria e Genival, os pais e 3 filhos, todos negros, tentando sobreviver em um Brasil da ditadura até os dias de hoje. Então é um romance histórico, mas como é uma ficção, meu intuito é mais tensionar os fatos do que de fato, né, expor como eles aconteceram. E eu mostro como essa família lutou muito para sobreviver, para conseguir conquistar o básico nesse nosso país tão desigual. E acima de tudo, né, eles têm que enfrentar essa realidade difícil, eles ainda precisam enfrentar uma entidade sobrenatural chamada o Inglês, que é um senhorzinho de idade, aparentemente inofensivo, mas que na verdade toca o terror na vida dessa família. E o Inglês é como a própria colonização, essa entidade que chega sem pedir licença, tomando conta de tudo, invadindo os seus sonhos, suas possibilidades de ter alguma coisa nessa vida. Então, O Dono e o Mal é isso aí. Que legal te ouvir, é sempre bom quando a gente escuta o próprio autor falando um pouco da obra, né? Porque a gente entende também o que é mais caro a partir da leitura, enfim, do que ele produziu. Então, adorei a abordagem e estou ansiosa para ler. Nesse primeiro bloco do nosso podcast, que a gente divide em 2, a gente fala um pouco de escrita. E eu queria saber mais sobre os bastidores do seu trabalho. A pergunta que não dá para fugir, né? Como foi o processo de escrita de O Dono e o Mal? Você falou que foram aí 5 anos e meio, mas como foi isso? Desde como começou, de onde veio a ideia, como você fez isso passar para o papel, enfim, como foi esse processo no todo? Foi bem difícil. Acho que como todo, né, processo literário é difícil, mas ao mesmo tempo muito recompensador, né? Acho que é uma luta árdua, mas que você também aprende muito durante o processo. Então, como eu disse, durou 5 anos e meio esse processo de escrita, né? Ele foi mudando muito no decorrer desse processo, que também é uma coisa normal, né? Eu fui escrevendo e descobrindo o livro. É uma forma de escrita que eu gosto bastante de fazer e O Dono e o Mal exigiu isso, porque ele conta a história dessa família, então é como se fosse... Eu opero aqui nesse livro como se fosse aquela ideia da boneca russa, né? Uma boneca dentro da outra. Então são várias histórias dentro da outra, né? Eu tento focar bem na história de cada um desses personagens. Então é quase como se cada um dos membros dessa família, né, são 5, tivesse uma história, um romance para eles dentro desse livro e ao redor deles tem esse grande romance. Então foi muito complicado costurar todas essas histórias, costurar a parte histórica, por mais que eu transgrida os fatos, eu também queria que eles fossem minimamente factíveis mesmo, até para poder contrabalancear bem com a ficção. Eu acho que a ficção ela ganha exatamente quando você meio que dá se enganado no leitor, né? Tem personagens reais ali, mas dentro de contextos ficcionais. Então foi muito complicado esse jogo do ficcional com o real e durou muito tempo. E todo o processo foi difícil. O romance no primeiro momento era só com Batista, o pai. Eu pensei muito em escrever um romance desse cara que era um operário na Transamazônica. E eu fui pensando em ampliar, né, esses focos narrativos nos outros personagens. Então a coisa foi crescendo. Chegou a Alfaguara, né, no meio do processo de escrita. Marcelo Ferroni, que é o meu editor, já topou fechar
né, uma publicação com livro, com ele em desenvolvimento. Então, a partir daí, eu tive já esse suporte de um editor muito bom, que realmente me auxiliou bastante. E o processo foi, de fato, ganhando mais velocidade e, ao mesmo tempo, foi ganhando mais possibilidades, assim. Eu poderia ter terminado ele logo, digamos assim, né? Eu poderia ter pensado, acho que aqui dá para eu terminar, mas eu aproveitei, na verdade, para expandir mais. Eu acho que a literatura, para mim, ela sempre parte de riscos, sempre. Eu acho que se você está num lugar muito seguro na tua prosa, geralmente não me interessa muito. Então, eu tive esse lugar de segurança que a Alfaguara vai me publicar, mas ao invés de acelerar o processo, eu fiz com que ele fosse mais lento. Falei, não, agora eu vou fazer um livro mais difícil, um livro maior, com mais história, com mais maluquices, e foi muito bom que toda a equipe da editora topou, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre. Se você vê um lugar que te dá essas possibilidades, eu acho que vale mais você arriscar e tentar fazer algo que dê um passo adiante na própria ficção que você está construindo, do que dar uma relaxada, e foi isso que eu fiz. Como eu falei, foi difícil, mas muito recompensador também. Muito bom, Bruno. Eu sempre gosto quando os autores abraçam a ideia de que o livro tem o tempo dele. Eu entendo que também tem ansiedade, tem pressa, mas acima de tudo a gente também tem que deixar o livro maturar, né? Então, sempre bom conversar com alguém que se posiciona dessa forma. E aí, enfim, já entendi que foi bastante difícil, claro, né? Sempre é um desafio. Mas eu queria saber se você teve algum ritual, enfim, se teve algum... Com todas essas dificuldades, você tinha alguma coisa que te ajudava a escrever? Ah, não, eu me comprometi a escrever todos os dias. Sei lá, como é que você conduzia isso? Ou você escrevia de uma vez, passava 6 meses sem conseguir escrever? Enfim, como eram os seus rituais para escrever o Dono e o Mal? Então, isso é interessante, porque eu acho que os rituais, eles vão se adaptando à realidade do escritor, né? Então, teve períodos desses anos em que eu escrevia de uma forma muito rígida, quase como se eu fosse o Haruki Murakami. Acorda cedo, trabalha, lê, dorme, no outro dia acorda cedo, trabalha. Em outros períodos não, porque a vida é sufocante. Você tem que trabalhar, às vezes eu pegava um trabalho que, enfim, tomava muito meu tempo durante meses, então a escrita do Dono e o Mal dava uma desacelerada. Então foram vários rituais que eu tive, desde desses muito focados, como outros mais dispersos. No geral, o que eu tento fazer, que realmente é muito difícil para a nossa realidade você ter um ritual fixo e manter esse ritual, sei lá, por meses seguidos, né? É uma coisa que oscila muito. Eu acredito que outros companheiros da escrita vão concordar comigo nisso. Mas o que eu tento fazer é manter o livro na minha cabeça sempre. Por mais que ele, em algum momento, não vai receber a atenção devida, eu tento ficar obcecado. Eu não consigo entrar em um projeto literário se eu não ficar obcecado. Assim, esse negócio tem que me adoecer de alguma maneira, causar uma febre em mim. Então, eu passei 5 anos adoecido, no final das contas, e só esse ano eu recebi alta, né, com a publicação do livro. Mas se não for assim, eu não consigo. Assim, a coisa tem que estar martelando na minha cabeça por muito tempo. Então, tem muitas ideias de romance. Tenho várias, de romance, livro de conto, livro de não ficção. Mas muitos não me adoecem. Não fazem eu ter essa obsessão. E o Dono e o Mal, ele só engatou mesmo quando eu vi que esse negócio era inevitável na minha vida. Eu falei, eu tenho que escrever esse livro, assim. Sou eu que tenho que escrever e é isso. Então, mesmo nos períodos que eu não estava escrevendo, assim, escrevendo no sentido botando palavras no papel, porque eu também acho que você escreve com a mente, você escreve sonhando, você escreve tendo pesadelos e por aí vai. Eu tava o tempo inteiro com esse livro na minha cabeça. Mesmo quando eu tava em outros projetos da vida, participando de eventos, escrevendo roteiro, contos para antologia, sei lá. O Dono e o Mal tava me assombrando. Então, no final das contas, o meu processo é esse. Ele é irregular, mas o livro vai estar comigo, assim, constantemente. As pessoas ao meu redor, inclusive, não devem aguentar mais eu falar desse livro. A minha companheira mesmo, acho que ela já tá de saco cheio. Acho que quando o livro chegar, assim, ela vai jogar fora. Porque eu só falo disso só. Então, se não for assim, eu acho difícil conseguir desenvolver um projeto literário, né? Acho que, obviamente, tem muitos autores que conseguem, mas eu não consigo. Muito bom. Você agora, então, recebeu alta e todo mundo vai poder celebrar com você essa história. Espero que sua companheira também, né? Tomara. Mesmo com todo o período de acompanhamento. E agora, uma pergunta um pouco mais filosófica. Bruno, por que você escreve? Olha, tem um trecho do Frankenstein, da Mary Shelley, que eu gosto bastante. Eu não vou lembrar o trecho literalmente, mas é a criatura meio que pedindo ajuda. Só que o ato dela pedir ajuda, ela tá grunhindo, né? Porque ela tava sem o domínio, né, da linguagem. E ela meio que fica nesse paradoxo de, tô pedindo ajuda e vocês estão fugindo de mim. Então, é quase isso, eu acho, que eu faço na minha literatura. Assim, por mais que ela seja uma literatura que bebe muito das referências de horror, né? Ou de literaturas aí mais
nesse campo do fantástico, do transgressor, é sempre um grito não de ajuda só particular, no sentido eu estou pedindo ajuda, meio que para apontar para as pessoas o que tem de errado. Acho que no mundo, no país, na cidade, no bairro, na minha rua, assim, é sempre uma ideia de falar, pô, gente, vocês não estão vendo isso? Olha que trauma histórico que nós passamos, olha que violência tá aqui na esquina, sabe? Então, obviamente que quando você dá um grito, você assusta as pessoas, né? Mas, na verdade, o que eu quero com a literatura é juntar pessoas, assim. Eu acho que para mim é sempre um ato de não se assustem com o que eu tô fazendo. Eu sei que choca, eu sei que pode ser violento, mas eu quero que vocês se sentem ao redor aqui comigo e que a gente possa discutir essa coisa meio horripilante que eu tô colocando aqui no papel, porque uma das coisas mais gratificantes para mim enquanto eu escrevo é esse pós-escrita, assim, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Isso daí me deixa muito feliz, a interpretação das pessoas, o que cada um vai achar, não vai achar. E eu faço um esforço enorme na minha literatura de deixar muitas lacunas exatamente para os leitores pularem nesse rio comigo, né? Então, por mais que a literatura possa ser vista como uma atividade muito solitária, mas ela nem sempre é, principalmente quando você decide publicar a tua obra. Então, para mim, é sempre esse ato de comunhão, da gente juntos perceber o que tem de errado nesse mundo. E eu não sei se a literatura pode de fato mudar o mundo, mas a gente pode mudar a cabeça de uma pessoa ou de outra. Então, é sempre esse ato de conversa mesmo, de comunhão. Demais, adorei. Acho que é uma resposta boa realmente para quando a gente pensa na importância da escrita. Mas bom, a gente encerrou agora o nosso bloco sobre a escrita e eu tenho perguntas rapidinhas. Então é daquelas que você não pensa muito para responder, apesar de que eu confesso que elas não são muito fáceis. Esse bloco a gente chama Distante e é para conhecer as suas referências literárias, tá? Você estava falando que esse foi um livro muito difícil de escrever, então eu queria saber qual foi o livro mais difícil que você já leu. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Precisei ler o quadrinho antes. Aí eu fui ler o livro. Dificílimo, dificílimo. Aliás, esse ano a gente comemora 70 anos da publicação do Grande Sertão. Aqui na companhia vai ter muita coisa legal. E eu espero que a gente consiga... Não vou falar desmistificar que é difícil, porque realmente é muito difícil, mas que a gente consiga atravessar esse sertão, assim, lendo esse livro, porque vale a pena. É um livraço, é um livraço. Agora, outra pergunta. Se você pudesse viver uma experiência de qualquer livro que você já leu, que experiência seria essa? Vai ser um pouco peculiar essa resposta, mas seria virar um inseto monstruoso que o Gregor Samsa se transforma. Não, é peculiar mesmo. É porque a gente nunca consegue ver como é esse inseto monstruoso. Se eu me transformasse nesse inseto monstruoso, eu conseguiria finalmente ver como é. Se é uma barata gigante, se é um escaravelho, se é um percevejo gigante, sei lá. Muito bom, que é você olhar no espelho e, é isso, enfim, tem que É ver. isso, Kafka, agora eu saquei. Aquelas, né, a experiência que eu queria viver tá em Dom Casmurro e ver o que aconteceu. Né? Exatamente. Agora eu quero ter essa resposta. Bom, e que livro você leu mais vezes na vida? Você é do tipo que relê livros, enfim, se for, qual você leu mais vezes e que você vai continuar lendo? Pô, com certeza, O Mestre Margarida, do Bulgakov. Inclusive, eu tenho várias edições desse livro. Eu fui comprando várias edições. Eu tenho uma edição dele em russo, que não vai servir pra nada, obviamente, porque eu não leio russo, mas eu amo tanto o livro que eu compro a edição em inglês. Em inglês ainda rola, eu consigo ler, mas eu sou apaixonado. Mas me conta, por que você ama? Porque é um livro total, assim. Eu acho que ele consegue ser um livro sobre amor, por exemplo, mas dentro desse tema tem o contexto histórico da Rússia comunista na época, tem aquela narrativa que ele coloca do Pôncio Pilatos com Jesus, e aí tem um demônio, tem um gato gigante, então tem uma explosão de imaginação e de liberdade criativa que me inspira muito, é uma coisa que eu tento levar muito porque eu faço. Pode falar de assuntos extremamente sérios, mas dentro disso colocar inúmeras outras coisas, questões e defender a ficção como um todo, né? Acho que é um livro que entende que é ficção. Isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dele. Muito bom. E você já citou 3 autores clássicos, né? Teve a Mary Shelley, você citou o Kafka, citou agora o Bulgakov. Tem algum clássico, autor ou livro clássico que você se sente frustrado por não ter lido ainda? Você também citou Claro Guimarães Rosa, enfim. Tem algum que você fala, queria ter lido, mas não li? Existe também isso, às vezes você fala que você leu só pra não dizer que não leu, porque é meio mico não ter lido. Sim. Pô, eu acho que Ulisses, do Joyce, eu acho que eu nunca vou ler. Infelizmente. Dá uma vontade às vezes, mas pô, eu acho que eu não vou ler. A Montanha Mágica, do Thomas Mann também. Mas esse eu quero ler muito, A Montanha Mágica.
Tem um autor amigo meu que ele tem uma frase muito boa. E eu sou editora do Man, adoro o Man, enfim, mas ele sempre fala que o Montanha Mágica é muita montanha e pouca magia. Apesar de discordar, eu acho engraçado o trocadilho. Então, acho que é uma impressão comum isso, de que é um dos livros que a gente não costuma ler. Sim. E que livro você recomendaria para você mesmo? Eu ia falar 10 anos atrás, mas 5 anos atrás, quando você começou O Dono e o Mal. Tem um livro de contos que eu li ano passado, cara, eu gostei muito, que é O Elefante Desaparece, do Murakami. Eu gosto já do Murakami, até considero uma referência, mas esse livro eu gostei demais, assim, da forma como ele leva a narrativa para lugares que você não espera. E o Dono e o Mal tem um pouco disso. Talvez se eu tivesse lido no começo, eu teria tomado umas ousadias maiores no livro, sabe? Parar umas narrativas no meio do nada, ou de levar para caminhos mais estranhos. Não sei se o meu editor ia concordar com isso, mas talvez tenha sido melhor não ter lido. O bom é que é o mesmo editor, né? O Ferroni é o editor do Murakami então seu, então tava tudo ele em casa. entenderia. E que livro, se você costuma sofrer de ressaca literária, acho que é uma coisa bem comum hoje em dia, que livro te cura disso? Ou já te curou, que você pode citar? E por quê? Vou citar outra contista agora também, é a Samantha Schweblin, eu gosto muito. Assim como o Murakami, ela também tem também essa crença na ficção. Acho que esses autores que eu tô citando têm muito uma crença na ficção mesmo, como uma operação de levar o leitor para lugares que a realidade não leva. Assim, acho que esse é se tem uma função da ficção que eu gosto, acho que seria essa, me levar para um lugar que, mesmo estando numa construção realista, algo ali parece que tá desligado, sabe? Alguém pegou um interruptor e desligou, assim, uma coisa na realidade e falou, pô, essa árvore tá um pouquinho mais pra direita, assim, do que deveria estar. Eu acho que ela faz isso, eu fico muito feliz de ler as coisas dela, sabe? Me coloca num lugar muito de, caramba, isso daqui que é isso. Então, sei lá, acho que os contos dela me tiram de uma ressaca literária sempre. Muito bom. A gente já tá terminando, mas eu tenho 2 perguntas importantíssimas. A primeira é, a Copa tá se aproximando. E eu queria saber, na Copa do Mundo da Literatura, quais países estariam na final? Assim, até vale o Brasil, porque é o Brasil óbvio. Mas vamos driblar o Brasil. Ele já é campeão. Tá, tirando o Brasil, então eu colocaria Rússia e Argentina. Quem seriam os capitães do time? Pô, vou ressuscitar o Dostoiévski para ser o capitão da Rússia. E da Argentina eu vou pegar uma viva que eu até já citei, que é a Samantha Schweblin. Acho que dá uma boa luta. Muito bom. E aí, para terminar, esse ano a companhia faz 40 anos de existência, é o nosso super aniversário, e eu queria saber qual livro mais te marcou, publicado aqui pela companhia, e por quê? Pô, muita coisa, né? A Companhia das Letras já publicou muita coisa boa. Inclusive, feliz de estar aí com vocês e feliz de estar ao lado da autora que eu vou citar agora, que é a Toni Morrison. Eu diria que Amada, com certeza. Amada é um livraço muito bonito, também uma referência, eu acho que, pro meu trabalho, até é incrível. Então, acho que sem pensar muito, assim, eu diria Amada. Amei. É isso, Bruno. Eu queria agradecer o seu tempo. Adorei te conhecer mais. Eu tenho certeza de que quem está ouvindo também adorou. Foram ótimas recomendações. Sem dúvida, todas elas descreveram um pouco do que é O Dono e o Mal. Eu tenho certeza disso, porque para mim ficou bem claro. Sim. Então, queria agradecer a você por esse tempo e por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigado você, Stephanie. Valeu. Espero que o pessoal tenha gostado e leiam O Dono e o Mal. Vamos nessa. Lembrando que todos os livros que a gente citou aqui nessa conversa vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, ok? E obrigada a você que nos ouve também. Na semana que vem a gente volta com um episódio mais longo. Até lá e boas leituras!